Boa Olá, noite. boa noite, queridos catequistas aqui da Catequese Fora da Caixinha. Boa noite, meninas da equipe da Iniciação à Vida Cristã. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente para a 13ª live. Já completamos um ano, mais de um ano, na verdade, de Iniciação à Vida Cristã aqui na Catequese Fora da Caixinha. E hoje, iniciando agora a 13ª live. Quanto conteúdo, quanta riqueza, pessoal, essa equipe tem trazido aqui para ajudar vocês nesse processo, nessa caminhada da iniciação à vida cristã. Quantos conhecimentos e experiências, principalmente, lembrando que nós estamos aqui para trazer a nossa experiência, aquilo que nós vivenciamos, as nossas dificuldades e as nossas superações, mostrando para vocês que é possível implantar, que é difícil, pode até ser, mas que é possível e que nós podemos sim dizer o nosso sim para a igreja que conclama, que nos chama para seguir, para percorrer o caminho da iniciação à vida cristã. Quero dar boa noite aqui para cada uma das meninas da equipe que estão hoje presentes, que fazem parte desse trabalho tão rico, tão belo. Boa noite, Márcia, tudo bem com você? Se apresente, por favor. Boa noite, Raquel. Boa noite, equipe da Iniciação à Vida Cristã, aqui para Catequese Fora da Caixinha. Eu sou Márcia, aqui da Paróquia São Geraldo, Diocese de Guarulhos, São Paulo. Sudeste. Obrigada, Sudeste. Obrigada, Márcia, pela sua participação, sempre tão enriquecedora aqui na nossa live, viu? Olá, Rosiana, boa noite, querida. Boa noite, Raquel. Boa noite, catequistas. Meu nome é Rosiana Lima, sou de Pernambuco, Igaraçu, cidade que tem a igreja mais antiga do Brasil, faço parte do Vicariato Igaraçu. Que alegria, Rosiana. Aí tá a Rosiana lá no Nordeste, a Márcia aqui no Sudeste. Será que tem alguém do Sul aí? Liane? Olá, como vai aí? Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Que alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Nessa live de iniciação à vida cristã. Eu me chamo Liane, sou de Sarandi, Rio Grande do Sul, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da Arquidiocese de Passo Fundo. Obrigada, Liane, pela sua participação também aqui conosco. Uma alegria, Catequese Fora da Caixinha, de norte a sul desse Brasil. Quero chamar a Eusa. Oi, Eusa, tudo bem? Oi, Raquel. Olá, meninas, catequistas, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né? Eu sou Eusa Fialques Cagliali, sou do interior do Paraná, noroeste, paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Cruzeiro do Oeste, Diocese de Umuarama. Obrigada, Eusa, pela sua participação aí no Sul também. Que alegria, viu, na região Sul. E a Elizabeth, idealizadora desse programa, da Iniciação à Vida Cristã. Tudo bem, Beth, querida? Olá, Raquel, meninas, boa noite a todos que nos acompanham. Aqui é a Elizabeth Andrade, sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto, aqui pertinho do lado, cidade de Sertãozinho, a minha paróquia é São João Batista. Uma alegria estar aqui novamente. Obrigada, Beth, obrigada pela sua presença sempre constante aqui junto de nós também. E eu sou Raquel Abdala, idealizadora da Catequese Fora da Caixinha, e estou na Arquidiocese de Campinas, em Campinas, São Paulo. Pois bem, vamos iniciar a nossa live agora. Eu vou passar para a Elizabeth, e a Elizabeth vai conduzir aqui essa equipe maravilhosa para a live de hoje, onde nós vamos falar sobre o rito de acolhida. Vamos entender um pouquinho essa beleza, dessa vivência do rito da acolhida e a experiência de cada um aqui na Catequese Fora da Caixinha. Beth, é com você, querida. Sim, obrigada, Raquel. Toda live a gente sempre inicia, né, com aquela oração, acalme o meu passo, Senhor. E hoje, de modo especial, eu convido a Rosiana para estar fazendo essa oração para nós. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui meu ritmo apressado com uma visão de eternidade do tempo.
Em meio às confusões do dia a dia, dei-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico e reparador do silêncio. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico das esperanças, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, né? Depois desta oração linda, nós precisamos adentrar no nosso tema. E antes de adentrar no tema, para a gente poder bem entender a definição do rito dentro da iniciação à vida cristã. E podemos dizer que todos os dias nós vivemos de rituais. A vida é repleta deles. Muitas vezes nem percebemos e nem nos damos conta que nós estamos vivendo esta ritualidade. Então, eu convido agora a Márcia para ela nos adentrar neste tema de rito da iniciação à vida cristã. Muito bem. A Beth falou que às vezes a gente não dá nome, né? Como também nós já falamos aqui, que às vezes você percebe que você já está naquele caminho já, né, da iniciação à vida cristã, porém, aquilo que você faz aí na sua diocese, na sua paróquia, você dá um outro nome. Isso também acontece com os ritos. E falando sobre ritos que a gente não nomeia, ou talvez não considere um rito, eu vou falar alguns aqui, né? Então, a gente tem um tempo em que a mãe começa a se desdobrar, mais do que ela já se desdobra todos os dias. O pai, então, ele se redobra para dar conta. E a filha, ela simplesmente se descobre. Está chegando o baile de debutante, os 15 anos. Um rito que muitas vezes é marcado por uma grande festa, outras por um bolo com a família, e outras tantas pelo simples acontecer. Porque são realidades diferentes. Então, o mesmo rito, que é a passagem da menina de 15 anos, né? Quando completa 15 anos, que nós dizemos que ela deixa para trás o ser menina para começar a sua vida de ser uma mulher, né? Trazendo esta fala lá de trás, da antiguidade, né? Se alguém já teve curiosidade, se não teve, vá buscar onde é a origem aí dos bailes de debutante. Existe um outro momento, em algum outro lugar, que a mãe também vai se desdobrar. O pai ainda vai se redobrar, e desta vez a filha está ansiosa. É o rito do matrimônio. Aproxima-se o casamento. E para o casamento, né? Quantos rituais não acontecem antes, né? É despedida de solteira, chá de casa nova, ou antigamente chá de cozinha, né? E por aí vai. Vejam como a nossa vida, como a Beth disse, é cercada de rituais que a gente às vezes nem percebe, leva no automático. E existe um outro momento em que a mãe vai se recolher. O pai vai se questionar. Desta vez a comunidade vai se agitar. E o filho vai se revestir do Espírito Santo. É chegada a ordenação. Aí também nós vemos todo um ritual
até chegarmos na ordenação de um padre. Por quantos ele não passou durante toda a sua vida? E este recolhimento da mãe é normal, o questionamento do pai também, porque é a resposta da vocação daquele que será ordenado. Aí, nós temos um outro momento que a gente pode lembrar também de um rito assim comum, onde o pai se enche de orgulho, a mãe, coitada, só chora, e o filho se despede dos amigos. É chegada a hora de outros ritos, o intercâmbio, o alistamento militar, o primeiro emprego, a mudança de escola, a ida para a faculdade, a ida para o curso técnico, o tempo dos vestibulares. Vejam como a nossa vida é tão cheia de ritos. Mas será que a gente vive e entende cada um deles? Será que só simplesmente passar pelo rito e lá na frente descobrir que participou de um ritual faz diferença? Isso a gente vai descobrir aqui um pouco hoje, aqui na live da Iniciação à Vida Cristã, onde nós vamos iniciar falando sobre os ritos na Iniciação à Vida Cristã. Volto para você, Beth. Pois bem, e aí a gente pergunta, mas o que é um rito? A palavra rito vem do latim ritus, que quer dizer ordem estabelecida. Ela também deriva do grego artus, cujo significado é decreto, prescrição. Para alguns estudiosos, porém, a verdadeira raiz da palavra rito pode estar no prefixo ar, que significa modo de ser, disposição organizada e harmônica das partes no todo. O rito está para a teoria como o ritual está para a prática. Um é conteúdo e o outro é a forma. Ritos e rituais, como a Márcia mesmo diz, faz parte da vida diária. Toda ação ritual, em seu conteúdo, ele é composto de significados, de atos, de gestos e de palavras narrativas. A forma como se empenha para realizar esse rito é o que chamamos de ritualidade. O autor do Pequeno Príncipe, ele diz, do livro, né? Rito é o que faz um dia ser diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Então, toda essa organização, né? Todo o rito, ele é cheio de detalhes que nos ajudam a celebrar e vivenciar a catequese, aprofundando o ato de crer no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos até dar um belo exemplo de detalhes em nossos vitrais espalhados pelas igrejas no mundo. São pequenos pedaços de vidro, um de cada cor. Mas, se eles estiverem separados, eles nada nos dizem. Mas quando eles se unem e o sol bate, o resultado é esplendoroso. Quem não já parou diante de um vitral e ficou observando tantos detalhes? Como é possível, né? Um dom maravilhoso de alguém que vai lá e, através desses retalhos, tragam tanta vida para nós. E agora eu convido a Liane, que ela vai falar um pouquinho para nós também sobre o que é ritualidade. Liane, é com você. Então, esse gancho que a Beth nos colocou sobre o rito, veja, é tão importante, é tão rico essa parte, que nós entendermos que todo esse passo a passo, toda essa riqueza que a nossa igreja nos traz para nos ensinar, para nos fazer viver a liturgia, ela precisa ser vivida de uma forma respeitosa, de uma forma solene, de uma forma especial. A ritualidade, ela vem nos falar sobre isso, ela vem nos ensinar como nos portar diante do rito. Eu não posso
praticar esse rito de uma forma mecânica, porque ele nada mais será do que apenas uma ação, um ato, um fato, logo depois disso. Mas a forma como eu me porto, a forma como eu me coloco e os frutos que eu vou colher disso é que vão fazer toda a diferença daquele rito. O respeito que se deve ter em cada gesto, em cada momento, é o jeito e a dedicação com que se faz e se dedica a cada ação de determinado rito. É o dar a vida àquele rito, àquela experiência de viver. Cada rito, então, nos traz e nos leva, nos proporciona uma experiência que nos leva a esse mistério de Deus. Para quê? Para nós vivermos para a liturgia, que é o bem celebrar os mistérios de Deus, segundo a liturgia, que é com seus mistérios próprios, pela liturgia, que é pela vivência que nós teremos do mistério de Deus. Agir pela liturgia e deixar Deus agir na vida de cada um de nós. Assim, todo cristão poderá bem celebrar de fato a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda ação ritual em seu conteúdo é composto de significados, de atos, de gestos e de palavras narrativas. A forma como se empenha para realizar este rito é o que chamamos de ritualidade. No entanto, o fazer tem prioridade sobre o dizer, pois a liturgia não dizemos o que fazemos, mas fazemos o que dizemos. É importante observar que a forma e substância do rito são inseparáveis no seu desempenho, na sua atuação, e sem atuação não existe rito. O ato solene e a formalidade do rito revela a sua identidade como parte da ação litúrgica. O rito não nos causa surpresa, pois sabemos como se realiza do início ao fim. Um exemplo aqui, para localizar bem o nosso pessoal, é o ato penitencial, é o ofertório, são os ritos dentro da celebração eucarística. Nós sabemos o passo a passo de como vai acontecer e nós sabemos como nos portar lá dentro, o que sentir, o que rezar, como realizar e como viver cada um daqueles passos. E hoje, o que as colegas vêm nos colocar sobre o rito da acolhida é da mesma forma. Como é que nós vamos nos preparar? Como é que nós vamos nos portar? Como é que nós vamos nos colocar diante de cada um desses momentos? É com vocês, meninas. Então, agora, né, eu convido a nossa querida Eusa, que ela vai falar para nós um pouquinho sobre o rito de acolhida. Ela que tem uma experiência com a catequese de adulto, então, é com você, Eusa. Bem, Beth. Então, como as meninas bem colocaram, né, os ritos fazem parte da nossa vida, especialmente dos catecúmenos, que são os catequizandos adultos, aqueles não batizados. Eles são acolhidos, já existe o rito de acolhida por parte dos introdutores, e após um período ali de algumas semanas, eles são acolhidos na comunidade, que é um rito assim grande, para eles é de muita emoção, para nós que fazemos parte, né? O catequista prepara eles para esse momento, que é onde o sacerdote os acolhe na entrada da igreja, no átrio ali, eles esperam e existe um diálogo, que é muito bonito. Até gostaria, se for possível, de passar um pouquinho aqui, que está no Rica, né? Esse diálogo, um diálogo de saudação. Depois, quando são poucos que têm a possibilidade, o sacerdote pergunta o nome de cada um, então ele é acolhido, cada um é acolhido com seu nome, ali na entrada da igreja, a comunidade testemunha. Então é um rito muito significativo, ele está sendo acolhido e introduzido
por aquela pessoa que o acompanhou, o introdutor. E agora ele passa a ser o catequista a fazer parte da vida dele também. Então, o sacerdote faz um diálogo, pergunta o nome, o que ele pede à igreja, né? Aí o candidato responde que ele quer a fé, ele está buscando conhecer e acreditar em Cristo. E depois ele pergunta, mas o que a fé te dará? E ele responde, a vida eterna é o que vem buscar. Então, acontece até antes do rito, um pequeno ensaio ali, para que todos saibam responder, né? Respondam da maneira correta. E aí continua o rito ali na entrada da igreja, onde acontece também a assinalação dos sentidos, porque o rito passa também pelos sentidos, que é a assinalação da fronte, os ouvidos, a boca, os ombros, e aí o sacerdote vai assinalando um a um, depois os introdutores e os catequistas assinalam um a um. E aí eles são convidados, e é muito bonito quando o sacerdote faz o convite para que eles adentrem a igreja. Eles são convidados a participar da celebração litúrgica. E aí, solenemente, eles entram, né? E nesse momento, claro, tudo deve estar em acordo, a equipe de liturgia, porque o comentarista depois acolhe, fala o nome de cada um ali, e acontece também a entrega da palavra, onde o sacerdote entrega a palavra, a Bíblia, para cada um, dizendo as palavras, né? Recebe o livro da palavra de Deus, que ela seja luz para a sua vida. Então, cada um é acolhido dessa forma. É uma celebração que transforma, sim, porque é o que a gente tem visto, o catecúmeno, normalmente ele não entende o que acontece nas celebrações. Então, ali para ele é uma celebração que ele vai compreender aquele rito que ele vai estar participando. Depois, no encontro da catequese, ele vai ter um entendimento maior, porque o catequista ele pode estar puxando aquela memória. Olha, lembra o porquê que o sacerdote assinalou, né, a sua fronte aquele dia, por que ele assinalou os seus ouvidos. Então, depois vai fazendo essa relação ali, essa correlação nos encontros. Então, o rito, ele vive, depois ele vai compreendendo melhor. Eu acredito que a compreensão venha depois da vivência, né? Porque enquanto catequista a gente fala, orienta, olha, vai acontecer isso, isso, mas ele não visualizou. Então, a compreensão virá depois da celebração. Eu acredito que é mais... a pessoa vivendo, fixa melhor, ela compreende, ela leva aquilo para a vida. Ela nunca mais esquece de quando ela foi acolhida na igreja. Isso é certo. Eu Que entendo, maravilha. Leusa, só para complementar que estou sentindo isso que você está falando, né? Esse momento, esse rito marca o catecúmeno, a experiência que ele tem ali, cada momento, cada gesto, tudo aquilo que a questão da ritualidade que a Liane trouxe, né? A importância do rito em si, que as meninas falaram também, e eu quero destacar aqui, entendendo que o rito, ele tem por trás dele muitos significados, muitos significados. Como você está dizendo, ele vai vivenciar aquilo, depois ele vai entender os significados, né? Então, eu entendo assim, ele vai ser importante para ele, assim como também é importante para toda a comunidade que está ali vendo, acompanhando. E se tiver a oportunidade ainda do padre esclarecer que está acontecendo isso naquele momento, para a comunidade também vivenciar, seria muito interessante, né? Para poder dizer, olha, ele está chegando agora,
ele já viveu o querigma, agora ele está entrando, vai começar a participar, vai estar sendo acolhido por todos nós, para que haja uma introdução também para a Assembleia toda compreender isso. E deixa eu só entender um pouquinho, Eusa, no caso aqui, a entrega da Bíblia, no caso do catecúmeno, é feita a entrega neste momento, no dia da acolhida, é isso, né? Sim, neste momento ele tem o contato com a Bíblia, a partir desta celebração. E aí ele vai começar a participar dos encontros usando ali a Bíblia. Ele vai ser orientado como procurar as leituras e tudo mais, né? O catequista faz isso na catequese. E aí que ele vai conseguir compreender as leituras que acontecem na missa, onde é que elas estão, né? Tudo ali. Que existe ali o calendário litúrgico, para complementar tudo que tem os anos, ano A, ano B, ano C, mas isso um pouquinho mais adiante, não nos primeiros encontros. Uma coisa que é importante dizer que nessa celebração, como você falou, é interessante o sacerdote falar com a assembleia, né, que estamos recebendo, por quê? No diretório já diz que a comunidade é responsável pelos catecúmenos. Então, é acolher, orar, acompanhar e ajudar, estar atento. E, se possível, acolher para um trabalho na comunidade, e as pessoas já vão ali se introduzindo aqueles catecúmenos, para que eles realmente vão fazendo parte, e que lá no final da catequese, quando eles vão receber o batismo, aí eles já sintam, olha, agora sim eu faço parte dessa comunidade, dessa igreja. Sou realmente filho de Deus e tenho uma mãe que é a igreja. É muito lindo isso, e entendendo, como a Márcia falou ali, né, dos vários momentos na nossa vida e que nós vamos celebrando e que eu entendo assim, Márcia, mesmo que a gente não tenha muitas vezes dado tanto valor ou compreendido aquele rito, aquele momento, aquela celebração, aquela alegria que a gente viveu naquele determinado momento, vamos dizer assim, é um marco. E é o rito que faz com que sejam marcados esses momentos na nossa vida. Seja na vida na sociedade, seja na vida dentro da igreja, seja na nossa vida familiar, dentro de uma empresa. Aquilo que nós celebramos, aquilo que nós comemoramos, são ritos maiores, menores, que deixam marcas na nossa vida. Olha, a partir daquele momento aconteceu tal coisa. Naquele dia, no momento dessa celebração, eu vivenciei tal situação, tal momento. Foi tudo aquilo muito importante para mim. Então, são aqueles momentos que vão deixando marcas na nossa vida. E no desenvolvimento da fé, nessa caminhada da iniciação à vida cristã, nesse percurso, ele precisa ser marcado também por esses ritos, por esses momentos que vão deixar, obviamente, marcas que eles vão lembrar e que são significativos. Então, celebrar com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado cada um desses ritos é muito importante. E assim, eu nunca participei de um rito de acolhida de um catecúmeno, e eu acredito que deve ser... Peraí, Siri entrou. E eu acredito que deve ser, assim, muito emocionante. Então, como eu digo, para a comunidade que está recebendo, entendendo isso, e também para a pessoa que está vivenciando aquela entrada, né? Então, muito bonito isso, e gostei dessa explicação que vocês deram. Passo a palavra agora para a Beth, que eu não sei quem é que vai falar agora na sequência. Sim, Raquel. E é interessante, agora é a Márcia que vai falar, né? Que a Eusa é de adultos, né? Essa acolhida. E agora eu trago a Márcia,
que ela vai falar como é feito o rito de acolhida, né, com os jovens, né, os catequizandos de Eucaristia. Convido você, Márcia. Só antes de eu falar, a Raquel disse desse rito, dessa ritualidade que a gente vai vivendo durante toda a nossa vida e que nós vamos carregando, né? E aí eu dizia, só que a gente tem que realmente viver, né? Saborear essas experiências, para que a gente lá na frente olhe e entenda, né? E aí eu lembrei de um rito um pouco triste, difícil, né? Que é o velório. O velório também é um rito, né? É um rito onde nós não vamos nos despedir, né? Porque nós não falamos em despedir das pessoas, mas nós vamos fazer memória de todos os ritos que a gente teve com aquela pessoa. Sim. Onde você vai ter o seu adeus, né? Fazer o seu ritual de entrega de tudo aquilo que você viveu. Então, assim, vejam como a gente está sempre, né? Quando a gente nasce, há um rito, e quando nós partimos, também há, né? E não vamos aqui discutir N situações diferentes que podem, de repente, acontecer em um velório. Mas, vamos agora... Então, deixa eu só complementar, porque aí já que falou, então deixa eu entrar. E na hora que eu falei de alegria, eu ainda parei, eu falei, nossa, mas não é só alegria, porque eu lembrei de velório também, mas eu não quis entrar nessa seara, enfim. Mas é importante, inclusive, o rito, né? E óbvio, isso daí é dignidade para todos nós, seres humanos, né? Vivenciarmos, passarmos e passarmos por esse rito, né? Que é tão importante. Como você disse, onde a gente vai poder vivenciar todos os outros ritos que passamos e que celebramos com tantas alegrias, mas vivenciar o luto, vivenciar essa passagem, onde a gente tem a certeza que vai ter a vida eterna e a gente tem a esperança de encontrar as pessoas novamente, né? Em outro plano, em outra dimensão, de outra forma que nós não sabemos, mas acreditamos na vida eterna. Então, sim, tem o rito também, no caso do velório, que não deixa de ser um rito, né? E a pastoral das exéquias, que vai lá, que vai fazer toda a celebração, tão importante. É um rito que precisa ser vivenciado também. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte. Pode continuar, Maia. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui na Diocese de Guarulhos, aqui na minha paróquia, com a catequese infantil. Até anotei algumas coisas aqui, né, que a Ilza falou, que as meninas falaram, e uma palavra que as três falaram foi a questão da compreensão. E aí é bem legal, porque às vezes a gente fala, mas quanto tempo, não sei o quê, não sei o quê. Vejam, na catequese de adulto, ele vivencia o rito de acolhida e depois ele compreende o rito de acolhida, né? A Ilza colocou isso para nós. Na catequese infantil, nós temos um processo não inverso, mas nós temos um processo um pouquinho diferente, porque a criança, a compreensão dela é diferente da de um adulto. Então, ela é levada a compreender aquele rito que ela vai passar. Então, a acolhida, no nosso caso, ela acontece na primeira etapa. Então, a criança é acolhida durante um ano. E aí vocês vão entender por quê, né? Nós começamos a acolhida com a visitação, antes do início do processo de início de catequese, tá? Que nós estaremos visitando essas famílias. Essas famílias são convidadas a participar de uma missa para que as crianças sejam introduzidas na catequese, né, que se inicia a catequese. Nós utilizamos o material do caminho, tá? Este material tem uma proposta, um subsídio para a família, de 4 encontros. Então, nós começamos aqui no Cristo Rei, que nós iniciamos a catequese infantil, e no próximo Cristo Rei, ela vai fazer o seu
rito de passagem da primeira etapa. Tá? A acolhida aqui, quando eu digo que ela vai compreendendo no caminho, é que durante toda a primeira etapa, a criança não tem acesso, não utiliza a Bíblia. Ela não utiliza a Bíblia, tá? Quem faz as leituras é o catequista, porque muitas vezes, aqui nós iniciamos as crianças com 7 anos, então nem sempre as crianças têm uma leitura que compreenda, né? Vejam como a compreensão é importante, porque as crianças chegam, e a maioria das crianças hoje já chegam sabendo rezar Ave Maria, corta, come um pedacinho, reza o Pai Nosso, come um pedacinho, não tem problema, mas sabem rezar, mas não compreendem. E é isto que este caminho vai fazer. E nessa primeira etapa, durante essa acolhida, ele vai ter outras celebrações que vão marcando, que vão fazendo memória daquilo que ele já veio vivendo. Então, eles têm a celebração da água, que nós fazemos a memória do batismo, mesmo para as crianças que não são batizadas. Algumas crianças podem entrar na catequese infantil sem ter o batismo. Neste caso, elas participam da celebração como convidadas, porque há um rito onde estará o padrinho de batismo e a criança. E eles vão tocar na água, fazendo memória lá do seu batismo. E aquele que não é batizado, ele é instruído para que ele preste bastante atenção, para que ele viva aquele momento, para que ele possa vislumbrar o que vai acontecer lá na frente, né? E uma coisa que é muito rica e é muito bom de se viver é que sempre há uma preparação para essa celebração. Então, nós teremos a celebração da água, alguns encontros antes, é feito o encontro com os pais para que eles compreendam o que vai acontecer. Nós simplesmente não falamos assim, pais, semana que vem vocês precisam vir, porque nós vamos ter a celebração da água. Não, eles vão entender. Então, também eles são chamados, convidados a ir compreendendo todo este preparo, todo este querigma, todo este anúncio. As crianças ainda têm também, na primeira etapa, a celebração penitencial, onde ela vai ser convidada a conhecer a importância do perdão, do exame de consciência, né? Ela ainda não vai se confessar, mas ela vai experimentar este conhecer, ela vai começar a compreender. E lá no final do ano, acontece o rito onde marca-se a passagem para a segunda etapa. E nós teremos 2 ritos na sequência. Primeiro, nós vamos ter o rito onde, assim como os adultos, as crianças serão acolhidas pela comunidade, convidadas, né? Neste dia, há uma unidade muito bonita, porque a liturgia senta com a catequese para preparar este dia, para preparar esta missa, para que seja introduzida dentro da liturgia da missa o acolhimento das crianças, a inscrição do nome dessas crianças no livro dos eleitos, e eles vão receber a Bíblia. Bem, os adultos recebem, assim que são acolhidos, já recebem. As crianças, elas vão receber durante toda uma etapa o anúncio, para que elas possam também vir a compreender né, a partir do como é que elas estão caminhando, e ao final, marcando a passagem para a segunda etapa, elas recebem a Bíblia e a cruz, e terão seus nomes escritos no livro dos eleitos. E é assim, como a Elza disse, gente, precisa viver para saborear isso, para sentir. É muito lindo, né? Você ter as famílias ali e a comunidade. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem, né? Essa celebração de inscrição do nome e entrega do livro sagrado. Essa celebração tem o objetivo de apresentar a toda a comunidade os catequizandos que concluíram a primeira etapa,
chamando a atenção para a grande importância desse processo para a vida da igreja, bem como entregar-lhes a insígnia da cruz de Cristo, sinal de sua adesão à catequese, e o livro sagrado. E ele inicia dizendo assim, ó, terão escritos os nomes daqueles que receberão o batismo no decorrer do processo catequético. Então, assim, ali dentro daquela missa, são acolhidos e é dito, a comunidade participa, olha, essas crianças aqui terão ainda inscrito neste mesmo livro aqueles que receberão o batismo no seu processo catequético, né? Fazendo aquela pastoral de conjunto ser falada e ser vivida, né? O rito de acolhida aqui, então, para nós, ele acontece dentro deste processo da primeira etapa, onde a criança vai receber o primeiro anúncio, o querigma, né? A gente já entregava a Bíblia. Antigamente nós entregávamos, mesmo antes da iniciação à vida cristã, nós entregávamos, né? Então, no primeiro encontro mesmo, nós já fazíamos a entrega para as crianças. E hoje, nós também aprendemos, nós compreendemos que nós estávamos entregando um livro. E hoje nós estamos entregando um livro sagrado. Não que nós não tivéssemos, pelo amor de Deus, não que não houvesse respeito à Bíblia, não é isso. Mas a gente compreende, puxa, aquelas crianças acabaram de chegar, elas não têm uma compreensão, e aí a gente já vai colocar elas para fazer as leituras. Quantas vezes nós precisamos fazer uma Lexio Divina para compreender uma leitura que já ouvimos tantas vezes nas missas? Já tivemos excelentes homilias que, sabe, trazem, que atualizam aquela palavra. E somos adultos. E como é que fica com as crianças, né? Eles acabam ficavam, né? Eles acabavam ficando sem essa compreensão. Então, aqui, nós temos, na primeira etapa, durante toda a primeira etapa, podemos dizer aqui sim, que ocorre este acolhimento, tá? E o rito em si ocorre na passagem, marcando a passagem para a segunda etapa. Vejam que ele diz, é aqui que ele vai aderir à catequese. Aquela criança, né, ainda que não tenha idade, assim, mas aquelas crianças vão aderir à catequese. E são coisas que os pais percebem, as crianças percebem. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Nós tivemos coroação sábado, coração de Nossa Senhora. E a catequista falou assim, olha só, as crianças disseram, um monte delas, falaram, não, tia, eu não vou vir. E no sábado pela manhã, foi feito um ensaio com elas, né, mostrando e tal. Adivinha quando terminou? Quando as pais vieram, a gente vai vir de noite, né? A gente vai vir, né? Entende? Quer dizer, uma coisa simples, talvez porque quando a catequista falou sobre a coroação, a gente já havia mandado informativo para os pais disseram que viriam, mas eles não sabiam o que ia acontecer. Então, eles disseram que eles não iam vir, mas a partir do momento que eles entenderam que eles... Ai, nossa, eu vou rezar para a Mãezinha do Céu, lá na frente de toda a comunidade, nós vamos lá na Capela Santa Rita. Eles já quiseram viver isso. Então, o rito de acolhida, ele é exatamente isso. É fazer com que o catequizando, adulto e criança, tenha compreensão e possa entender tudo aquilo que ele vai viver. Nós não podemos, a Beth e ali trouxeram para nós o rito e a ritualidade. E a importância disso, para que nós, catequistas, também procuremos essa formação, procuremos entender o que é o rito, valorizar, como a Raquel disse, não é formatura, gente, é marcar a vida dessas crianças. Tem um catequizando que sempre fala, tia, eu tenho todos os meus diários, desde a primeira etapa, está guardado lá em casa. Que ele guarde por muito tempo, para que ele olhe e lembre tudo que ele viveu na primeira etapa,
como ele recebeu esse anúncio, como ele foi acolhido por essa comunidade, como ele ouviu ser chamado, ele estava lá fora. Entendem? Ele estava lá fora. E ele foi convidado a entrar. Vem caminhar com a gente. Vem estar com a gente. Recebeu o livro sagrado. Recebeu a insígnia, a cruz. E muitos deles ainda hoje vêm na catequese com a sua cruz. Não são todos, não, mas muitos vêm. E no final de semana seguinte, é sobre um rito que a gente vai falar mais lá na frente, mas eu já vou só dar uma pincelada. As crianças recebem o creio, a oração do creio. A gente vai falar isso mais lá na frente, mas só para vocês verem. Então, nós marcamos todo aquele tempo, todo aquele ano que ele viveu, que ele compreendeu, ele recebeu. E ele vai receber a Bíblia, e no final de semana seguinte, no próximo sábado, ou domingo, né? Quando ele vai iniciar uma nova etapa, ele vai passar por uma nova celebração, onde ele vai receber, aqui no caso, o creio. Então, a minha experiência de rito de acolhida aqui é essa. Uma experiência muito bonita, que começa, né, a introduzir a família também na catequese. Desculpe, acho que falei demais hoje, né? Tá sem som, Raquel, tá sem áudio. Que lindo, Márcia, e quanta riqueza nesse processo junto às crianças, e que muitas pessoas ainda, e muitas paróquias e padres também ainda não compreendem essa riqueza. Eu fiquei encantada aí com a sua experiência. A Eusa levantou a mão. Eusa, pode falar. Sim, enquanto a Márcia estava falando, né, dessa experiência linda, eu queria fazer um paralelo aí para que os catequistas compreendessem melhor. Enquanto que as crianças vêm para a igreja sem saber o que elas estão buscando, os adultos vêm pela necessidade do sacramento. Né, Márcia? As crianças não sabem o que vai ter lá na frente. O adulto vem só pelo sacramento, pelo batismo, pela Eucaristia, crisma, matrimônio e tal. Muitas vezes recebem um convite para serem padrinhos de batismo e não são nem batizados. Então, vem pela necessidade do sacramento. E, a partir desse primeiro rito, já da entrada ali, que vai iniciar o catecumenato propriamente, eles já começam, porque os adultos eles têm muita resistência, né? Que é assim, na maioria são homens que abandonaram a catequese lá um dia ou que nem chegaram, né, a iniciar a catequese, então eles já entram com uma resistência. Por quê? Quando a gente acolhe, eles querem saber, mas quanto tempo vai demorar? E aí eu explico, olha, vai ser 1 ano e meio, mais ou menos, e tal. Ai, mas é muito tempo, né? Aí a gente conversa e tenta convencer a pessoa a ficar. A partir desse rito de entrada, parece que ela já dá uma acalmada. É incrível ver como que é. E aí ela já começa a tomar gosto pelos encontros. Por quê? A gente vê que daí ela começa a compreender, olha, então aqui eu acho que eu vou ganhar muito mais do que só o sacramento. E já aconteceu casos de finalizar esse tempo do catecumenato e tudo, receberem o sacramento, e a pessoa, ai, catequista, mas eu queria continuar os encontros. Então, a gente começa, antes de terminar o processo deles receberem os sacramentos, já introduzi-los em alguma pastoral, para que eles deem continuidade nesse processo. E aí, a gente vê também, né? Enquanto que o adulto faz esse período em 1 ano e meio ou 2 anos, a criança vai de, no mínimo, 3 a 6, né, Márcia? Por aí. Porque a criança vai crescendo no processo. E o adulto não tem pressa. Ele já está ali esperando e precisa do sacramento. Era só isso que eu queria complementar. Obrigada.
Ana, muito lindo, Elsa, muito bacana, muito bem colocado, viu? Beth, Então, queria ver com a Rosiana se ela quer complementar alguma coisa. Rosiana, Foi, achei lindo, porque as meninas falaram, eu fui lembrando, né? Que aqui na Arquidiocese a gente vem trabalhando, né, esses anos para ver se implanta em todas as paróquias, né, a iniciação à vida cristã, já estamos bem caminhando aí no processo. E o primeiro passo que a gente deu para os ritos, conhecer os ritos, foi fazendo com os próprios catequistas, numa formação. Assim como a Márcia disse, não, a gente primeiro vamos mostrar para os catequistas como fazer, para depois eles fazerem nas suas paróquias, ou seja, a gente começou fazendo mesmo, como a Márcia falou, como a Elsa falou, colocando eles fora. No caso, a gente fez num salão, né, paroquial, então a gente colocou eles fora do salão, aí foi chamando nome a nome, aí depois adentrou, aí quem estava até dando a formação eram 3 seminaristas, aí eles fizeram, 2 fizeram o papel que eram catequizandos, o outro ficou fazendo que era o sacerdote e fez a assinalação dos sentidos, mostrando para a gente. Aí disse que nesse momento também a gente poderia entregar o crucifixo já, e entregar a palavra de Deus. E aí, quando eu trouxe essa ideia, né, de novidade para a paróquia, a gente conversou com o padre, ele aceitou. Tanto que, como a Márcia também citou, né, o padre, no dia, ele foi explicar para a comunidade, que a comunidade estranhou muito, né, que não conhecia esse processo. Então, assim, estavam os jovens, no meu caso foi o Crisma, estavam os jovens e alguns adultos fora da igreja, a gente iniciou lá, acolhendo cada um, chamando pelo nome eles para ir entrando, aí eles formaram uma meia-lua dentro do início da igreja, ali lá perto da porta, aí ele foi fazendo a assinalação dos sentidos, depois aí entregou o crucifixo, e no final, como a Elsa disse, entregamos a palavra de Deus, para ele, a partir daquele momento, que já tinha passado pelo querigma, e entrar no catecumenato, então, assim, eles já iriam usar a palavra de Deus para compreender melhor, para a gente fazer, usamos muito a leitura orante, né, dentro da catequese catecumenal, então, o processo muito lindo, todos ficaram fascinados, principalmente os crismandos, né, e eles nunca esperaram, a crisma anterior não teve isso, a nossa está tendo as novidades, então, assim, o rito traz muito isso, essas novidades para a comunidade, para quem está participando, e principalmente para os catequistas. São coisas que, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. A gente sempre diz isso, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E todo dia a gente aprende uma coisa nova. É isso. obrigada, Rosiana. e agora eu tenho uma pergunta para fazer, né, para as meninas aí, mas eu queria ver antes com a Liane, né, porque nós já estamos já quase 1 hora de live aí, e se ela tem alguma pergunta, como é que está o chat? Liane, você está acompanhando aí? Pode nos deixar a par de tudo, porque não dá para acompanhar, viu, gente? Não dá. Libera o som, Liane. Li, tá sem áudio. Tá sem áudio, Li. Aqui. Sim, temos uns comentáriozinhos aqui, mas eu vou ler de todo mundo que deu oi, tá? Aguenta aí. A Joanilda Soares de Souza Santos, ela é lá de Porangatu, Goiás, olha só. A Cirleide Ismarzaro, a Clarice Almeida, a Lucineide Ferreira, a Luciana Moura, a Bernadette, a nossa Berna aqui, mandou um beijo para todo mundo. Meninas, que alegria ver vocês. Quem mais? Newton Ferreira, ele é de São Joaquim da Barra, São Paulo, da Matriz São Joaquim. A Gabriele de Souza, a Lucineide Ferreira, ela é da paróquia Santa Isabel, Rainha de Portugal, Paulista, Pernambuco, Arquidiocese de Olinda, Recife. É da minha arquidiocese, gente, eu conheço, olha minha lá, amiga. vi que você já estava chavecando aqui, Rô. A Lucineide, aí ela respondeu, teu boa noite, que legal. A Silvia Magon, acho que é tua amiga também, que eu vi que você também chavecou.
É, sim. A Fátima Azevedo, boa noite, sou muito grata por assistir esse vídeo. A Pertence à minha Joanilda paróquia. também, que legal. A Joanilda Soares de Souza Santos, ela perguntou, qual subsídio vocês usam mesmo que orientam a acolhida na catequese infantil? Daí a Rô respondeu para ela que é o RICA, mas ela queria o específico, esse que você estava falando, Márcia, que é o caminho do Padre Tiago Facchini, né? Isso, a coleção Caminho, da editora Vozes. Isso aí. Ah, esqueci de colocar que era editora Vozes. Aí a Sueli Oliveira também passou por aqui. E o Wellington Souza e deixou um e-mail aqui. Experiências maravilhosas, boa noite. Direto do Rio de Janeiro, do Meier, Basílica Imaculado Coração de Maria. A Rositelma Pereira da Silva, maravilhoso. Maria Dolores Rocha Batista. A Rositelma Pereira da Silva, ela é de Piracicaba, São Paulo. A Fátima Azevedo, sou da Paróquia Sagrada Família de Igaraçu, Pernambuco. A Lucineide Ferreira também fez outro comentário. Nossa paróquia, estamos dando início ao rito. Encontramos muita dificuldade, mas estamos fazendo. Isso aí, Lucineide. Bora lá. Isso aí, gente. Obrigada, Que alegria. Que alegria, né, gente? Pessoal participando aí, tirando as suas dúvidas. É isso aí, pessoal. Deixa aí sua cidade, arquidiocese, né? Qual é o grupo que você acompanha, né? Se são crianças, jovens e adultos, né? Que é bacana também a gente saber. A pergunta é relativa a qual grupo, né? Que vocês estão trabalhando. E o nosso intuito realmente é esse, né? A ajudar vocês, fazendo essas riquezas de partilha com as meninas que já têm bastante experiência, e nós todos estamos aprendendo o tempo todo. A hora que a gente vai estudar um pouquinho, né, saber um pouquinho mais, a gente vai vendo quanta coisa que a nossa igreja tem, né, que beleza, que maravilha, né? E então, agora vai a pergunta, né, para as nossas catequistas aqui. Nós falamos muito, a Márcia mencionou bem aí, essa questão, quase que meio que já respondeu, mas eu acho legal a gente fortalecer, né, reforçar. Como nós, catequistas, né, na nossa catequese, nos nossos encontros, né, podemos instruir a todos os catequizandos para que eles compreendam, né, mais e melhor esses ritos e possam amar e viver com fé a verdade e os mistérios de Deus? Quem pode responder para mim aí? Beth, como você falou, vou falar aqui, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Para todo o rito, nós temos o rito de passagem. Nós fazemos pelo menos 2 encontros antes, com pais e padrinhos, porque na catequese infantil, principalmente, a figura do padrinho ela é sempre solicitada. Tá? Então, assim, em quase todas as celebrações que nós temos durante as etapas, o padrinho, principalmente na primeira e segunda etapa, os padrinhos são convidados a estarem participando. Então, sempre sabem o que vai acontecer. E não é só de saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, vamos falar sobre a celebração. Semana que vem temos a celebração da água. Né? Então, é falado para eles o porquê. A gente faz a memória do batismo do Senhor, da água na história da salvação, da nossa vida, o que a água representa no batismo, tudo isso. E depois nós falamos como vai ser o rito. Vai ser assim, assim, assim. As crianças vão entrar com o padrinho, acompanhado do padrinho, entendem? Então, assim, isso que é importante. Muitas vezes as pessoas vêm com uma pergunta assim, como é que a gente faz para a família participar? Convide. No primeiro vai vir 1, no segundo talvez 2. Quiçá no final do ano já tem 5. Mesmo que você tenha uma turma de 20, mas você já tem 5. Eles vão vir. E é muito importante, porque os pais, quando são convidados, eu tenho essa alegria, minha turma, já falei aqui algumas vezes, a minha turma está diminuindo, mas por conta de mudança mesmo, as crianças estão mudando de cidade, então eu acabo pedindo a transferência, mas eu não tenho dificuldades com os pais.
Não tenho. Todas as vezes que eu chamo para eles participarem, às vezes não vem o pai ou a mãe, mas mandam alguém para acompanhar a criança. Um irmão, a avó, a tia, ou seja, a família está ali com aquela criança. E aquela pessoa também vai ser iniciada na vida cristã. Então, o que eu acho a principal coisa que você deve fazer é isso. É preparar e instruir os familiares, os pais, para a participação, para eles não chegarem lá sem saber o que vai acontecer. E também não é só introduzir no rito, mas sim dizer o que de cada coisa. Como a Ali falou para nós, de toda a ritualidade. Nós participamos do ato penitencial, nós sabemos, nós não ficamos batendo palma, a gente não fica, né? Não, é um momento de você se recolher, é um momento de você silenciar, de fazer sua oração, mesmo que tenha um canto, mas você vai cantando e vai pensando. É o seu momento do seu ato penitencial, para que depois você vá vivendo durante toda a celebração as demais partes do rito, daquele rito todo de missa. Então, aqui nós fazemos assim, para todos os ritos, os pais, os familiares são convidados a estarem conosco para compreender e depois também para prepararmos juntos a celebração. Meninas, alguém deseja complementar a resposta da Márcia? Eu gostaria... Ali levantou a mão. Veja bem, mesmo porque nós temos documentos da igreja que embasam isso tudo. A Sacrosanto Concilium, seu número 38, ela deixa bem claro isso. Eu posso ler, Beth? Sim, pode. Ela diz assim: é por isso que a igreja procura, solícita e cuidadosa que os cristãos não entrem nesse mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus. Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. É o número 38. Então vejam que riqueza que os documentos da igreja nos trazem. Precisamos ensinar, precisamos rechear os coraçõezinhos de quem nos são confiados, ensinando tudo aquilo que eles vão viver lá na frente, para que eles possam, com tudo isso que a Márcia falou, tudo isso que a Elza falou, a Rosiana, e tudo que nós colocamos aqui, para que eles sejam inseridos nesse mistério de Cristo, com tudo aquilo que eles merecem e precisam aprender. Para não chegarem lá na surpresa, para não chegarem lá diante das coisas do Senhor com aquela, é assim, como é que é, para onde eu vou? Não. Os documentos da igreja dizem, nos pedem, nos mandam fazer direito. Lembrando que esse documento que a Liane acabou de falar, Sacrosanto Concilium, está comemorando agora, dia 3 de dezembro, ainda esse ano, 60 anos. 60 anos do Concílio Vaticano II, o primeiro documento que foi aprovado, que foi fechado, encerrado e entregue para todos nós, que é a renovação da estrutura, da liturgia, a atualização da liturgia, falar a liturgia na língua do povo, trazer as pessoas, aí como a Liane citou, né, no número 38, a compreender e a participarem, não é somente estar ali presente sem saber o que está acontecendo, mas é participando. Da pergunta que a Beth falou, como fazer com que eles amem, com que eles compreendam? Desde que eles tenham esse conhecimento e a participação efetiva dentro do rito, dentro da celebração, participando na liturgia. Então, são formas de eles compreenderem e amarem tudo isso, porque, como alguém aí já disse, eu sempre digo, né? Acho que a Rosiana que falou, ninguém ama o que não conhece. Aí, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama.
Então, precisa deixar claro para eles e mostrando a participação plena, inteira, de cada um deles dentro da celebração, dentro do rito. Justamente. Foi-se o tempo que a gente só assistia. Exato. Participa. Tanto o concílio vem falar isso, que não é mais, nós não vamos ali para assistir porque agora a gente compreende, porque é falar da nossa língua, agora nós entendemos tudo, nós participamos, nós respondemos aos salmos, às orações, a toda a celebração litúrgica. E assim, o rito dentro da celebração litúrgica precisa ser vivenciado e ter a resposta, ter a participação, na verdade, a participação, a compreensão para a participação também. Ok, Depois gente? a gente pode, isso. Depois a gente pode colocar no descritivo do vídeo, Raquel, essa passagem da Sacrosanto que a Liane leu, né? Sim. Para todo mundo ter em mãos aí, tá bom? Sim, com certeza. Vou colocar lá também, viu, gente? Muito bacana, muito lindo, muito importante falar sobre o rito, e a gente vai avançar mais, porque tem mais ritos aí pela frente. Não é verdade? Gratidão. Sim, com certeza. Podemos encerrar? Sim, eu já quero ir falando da próxima live, gente. Vai marcando aí na agenda de vocês, dia 20 de junho, né? Nós estaremos falando aí das dificuldades e as alegrias, né? Da implantação da IVC, tá bom? Então, se preparem, organizem, não deixem de participar, porque mesmo estando aqui, às vezes a gente já pode tirar a dúvida de vocês na hora, tá bom? Legal. A gente vai ter convidado? A gente vai ter convidado nesse dia? Estamos para confirmar, tá? Isso aí era um segredinho aí. Eu já dei spoiler, desculpa. Tá bom, então, para as alegrias As alegrias da implantação do IVC. Dificuldades e alegrias da implantação do IVC. Dificuldades e alegrias da implantação. Gente, venha participar e anota aí na agenda, dia 20 de junho, dificuldades e alegrias de implantar. Porque ninguém disse que seria fácil, né? Então, bora lá para a gente aprender a fazer e viver essa alegria. Gente, vocês estão vendo que lindeza que nós estamos hoje, ó? A maioria, aqui todas, a Rosiane ainda não, porque não deu ainda para ter a camiseta, todas nós com a camiseta da catequese. Eu sou uma catequista fora da caixinha. Que você também seja uma catequista fora da caixinha, compreendendo o que é realmente ser fora da caixinha. E aí, continue acompanhando a gente. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, conheça-nos nas nossas outras redes sociais e esteja sempre nos acompanhando, porque nós temos muito conteúdo bacana aqui para vocês aprenderem, crescerem e desenvolverem na fé. Tá bom, gente? Para ajudar e para anunciar também Jesus. Beth, mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo, Raquel. Não sei se as meninas querem completar alguma coisa. Querem, meninas, alguma coisa? Não? Convidar então, que o pessoal passe lá na nossa comunidade, que está cheio de coisa boa lá, né? Sim, com certeza, a comunidade Arcanjos, aqui da Catequese Fora da Caixinha. Quer entrar, quer participar, fazer parte desse grupo maravilhoso aqui, gente? Venha participar. Comunidade Arcanjos, eu vou deixar o link aqui no descritivo para vocês. Quem quiser se tornar membro, venha participar com a gente. Gratidão. E dá tempo, Raquel, ainda de participar do curso? De fazer a inscrição para o curso? Saindo da caixinha para catequizar? Já estamos finalizando, mas sempre a gente dá um jeitinho, né? Afinal de contas, a gente está com a nossa caixinha aberta, Liane. Então, a caixinha esse curso é maravilhoso, gente! Vamos fazer, que é por causa dele que nós estamos aqui. Vocês também têm um lugarzinho aqui. Esse curso é maravilhoso, é um curso diferente de tudo que vocês já viram, gente. Eu nunca vi curso nenhum que traga para dentro do curso os curseiros. Aqueles que fizeram o curso estão aqui dentro agora, ajudando outros catequistas. É diferente de tudo, gente. É muito bom. Que alegria. Obrigada, Liane. Obrigada a todas vocês, Liane, Eusa, Rosiana, Márcia e Elizabeth. Gratidão, meninas. Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe, proteja e guarde. A gente se vê no dia 20 de junho.
próxima live da Iniciação à Vida Cristã. Divulguem essa live, gente, divulguem esta live para que mais pessoas vejam essa alegria que é a Iniciação à Vida Cristã dentro da sua comunidade também. Beijos, tchau, tchau. Quero falar com vocês, aguenta aí.